concordavam claramente com as produções de mitos e narrativas. Então, para dizer para ele por que em Gênesis nós temos, de fato, a apropriação de ideias, de crenças, é porque uma das artes aprendidas pelos judeus era chamada de mimesis. Então, veja só, eu tenho cuidado de olhar para as narrativas bíblicas e definir, há um plágio aqui. Inclusive, muitos que me acompanham sabem que eu tenho o maior cuidado de dizer isso aqui é plágio. Porque quando nós falamos de plágio, nós estamos falando realmente de se apropriar de algo totalmente e reproduzir aquilo como algo particular. Então, veja, raramente eu consigo encontrar isso na Bíblia. Agora, o que eu consigo encontrar na Bíblia é a ressignificação, é a prática da mímese. E eu posso dizer que os judeus usavam isso por quê? Porque, de acordo com o contexto histórico-social, eles estão começando suas produções justamente a partir do exílio, tendo influência persa, tendo influência, sobretudo, dos gregos, os maiores mimetistas, e, portanto, a Septuaginta é uma tradução disso. Então, eu quero deixar respondido aqui. Sim, existe na Bíblia a apropriação de crenças, mitos, lendas, sagas, tudo que tem direito para a representação da realidade histórico-social do povo. Maravilha. Gente, deixa eu falar agora, o professor Matheus sabe que eu amo você, chegou agora, levantou seu dedinho, né? Professor Matheus, desde quando o Anderson... Pronto, ligou. Isso, muito obrigado. Boa noite a todos os professores. Deixa eu fazer uma ponderação a respeito do mimesis grego, que o professor José Alessandro muito bem colocou aí, que essa palavra significa imitação, né? E ela vem da terriné grega, que adapta a questão da arte, um efeito de gerar catarse, que seria purificação através de uma literatura específica, de uma obra ou da aplicação de uma tecnologia da época. Contudo, tratando-se dos judeus, ele entende que os judeus usavam a mimesis justamente porque também compreende que a literatura bíblica foi produzida no período pós-exílio. Nesse ponto, então, histórico de momento de produção, na crítica genética, eu vou discordar dele. Mas não é anacronismo dizer que essa prática do mimesis já era utilizada antes do termo em si ser cunhado para qualificar esse tipo de ação literária, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de dizer. O segundo ponto, a pergunta feita pelo rapaz, eu acabei esquecendo, acho que é Marcos o nome dele, foi muito pertinente, porque realmente é um tipo de... é um termo que é cunhado com o objetivo pejorativo, dizer que a Bíblia é um plágio de outras literaturas antigas. Contudo, não há, e olha que eu sou um apologeta cristão, nós não podemos discordar que há uma comunicação literária e que há uma tradição oral onde algumas dessas tradições foram escritas primeiro do que outras. Não significa que uma é mais, digamos assim, fiel do que a outra. Para atestar esse tipo de fidelidade narrativa, nós precisamos entrar em alguns detalhamentos. Primeiro detalhamento, cruzar o tipo de vocabulário. E aí nós entramos numa problemática muito grande. Qual é a problemática? Nós estamos falando de vocabulários que pertencem a idiomas diferentes. E segundo a teoria de Sapir-Whorf, que é um dos maiores linguistas, nós temos um vocabulário de uma língua totalmente adaptado à sua cultura. Tanto é que existem certos termos que são intraduzíveis, entendeu? Obrigado. Tudo bem, obrigado. Desculpa, gente, que eu estou aqui no seminário e os alunos estão chegando. Mas, voltando ao assunto, acabou de me dar um mel aqui, ó. O que acontece? Quando nós observamos, precisamos entender o seguinte: mito não é um termo pejorativo, é um gênero literário. É um gênero literário que funciona como subgênero da epopeia. E a epopeia, ela tem 4 subgêneros. Você tem a lendária, histórico-lendária, você tem a histórica e o mito. O mito, qual a diferença do mito para a epopeia em si? É que a epopeia é um conjunto de narrativas grandiloquentes e fantásticas, cujo objetivo é trazer certo tipo de impacto ao leitor. Então, há um exagero em algumas narrativas. Há um tipo de linguagem fantástica que incrementa ali a história que está sendo relatada, né? E quando falamos de Gênesis, nós temos ali uma epopeia histórico-lendária. Por quê? Porque ela mistura lenda com história. Então você tem lendas ocorrendo dentro de um cenário totalmente histórico. Ou seja, os elementos geográficos, históricos, os nomes de personagens, muitos deles ali são possíveis de serem mapeados e trazidos à luz
através da arqueologia, da antropologia, entre outros tipos de ciência que trabalham aí. A paleografia, por exemplo, a linguística. Mas dizer afirmadamente que um livro é plágio de outro, além de ser um tipo de afirmação imatura que não caberia num artigo científico, numa revista com quais de modo maduro, é também um tipo de narrativa impossível de afirmar, porque você só poderia afirmar que um livro é plágio do outro se você usasse, não é nem crítica textual, é crítica genética, ou seja, que você vai mapeando os manuscritos anteriores até chegar na ecdótica, que é o texto autógrafo, de onde surgiu. Então, esse texto, né, acredita-se, está preservado nas cópias e a crítica genética vai tentando entender. Esse manuscrito veio desse, que veio daquele, que veio daquele, que veio daquele, através do cruzamento vocabular, mas continua sendo uma hipótese e não uma afirmação categórica. Contudo, ambos os lados aqui de debate, os que defendem que não é um plágio e os que defendem que é um plágio, estão diante de uma hipótese. Não se pode afirmar que é ou que não é. O que nós podemos afirmar apenas é que a Bíblia, sim, ela é um livro que congrega a cultura de vários povos e traduz em seu idioma a sua própria versão. E acredita-se que há uma inspiração divina que coordena para que a sua versão seja a mais correta dentre as demais. Ok? Então, eu encerro aqui a minha participação. Deus, quero te parabenizar pela sua abordagem. E se você continuar na live, eu vou me silenciar para que o Elton coordene a live. Eu gostaria de analisar com você algumas passagens. E, apesar de eu concordar absolutamente, te parabenizo pela brilhante exposição, mesmo quando não podemos generalizar o quanto da literatura, nós temos proposições claras que demonstram essa influência de outras culturas, pensamentos, saga, lendas e mitos que compõem o conjunto de livro. Por exemplo, no meu projeto e na minha análise baseada em mais de 100 especialistas, entre eles arqueólogos e historiadores, a gente já pode afirmar que Jó, por exemplo, não existiu e, portanto, esteve presente em diversas culturas como uma figura de um cara sofredor, trabalhando, sofrendo. Então, assim, a gente pode analisar e mostrar que há, sim, nesse sentido, a apropriação direta de figuras. E, portanto, se eu me aproprio de uma figura para criar, ainda que dentro do meu contexto histórico, uma história dentro do contexto histórico, a minha narrativa é própria, mas a minha figura, ela não é ressignificada. Ela realmente está plagiada. Maravilha, parabéns aos professores. Eu quero agora, Anderson, liga seu microfone para a gente, vocês conseguem te ouvir, conseguimos te ouvir. Antes, deixa eu tentar responder o professor, rapidinho. Muito bom, o professor José Alessandro. Eu percebo que esse debate está caminhando para um nível muito superior ao anterior, porque não se objetiva tanto validar a sua ideia, mas construir a partir da consideração da narrativa do outro, né? Eu acho que nós estamos entendendo o que é academicismo. E eu concordo contigo nesse ponto. Eu sou não somente teólogo, eu sou linguista também, literato, formado pela UF, então eu tenho um pouco dessa visão fora do aspecto teológico, mas eu também entendo que algumas coisas são passíveis de questionamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pega um manuscrito de Machado de Assis, tá bom? Estou falando de um literato brasileiro. Pega um de Sofia Andressen, manuscrito de Sofia Andressen, literata portuguesa, e um outro de Adichie. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Obrigado. E um de Adichie, uma literata africana. Todos esses manuscritos, alguns são de 100 anos para trás. Nós já temos dificuldades de encontrar o original desses manuscritos. Ou seja, quando se trata da Bíblia, o volume de manuscritos que atesta tanto a sua existência para poder fazer o cruzamento de narrativas, nós saímos na frente de muitas coisas, o que nos dá material para esse tipo de debate que está aqui ocorrendo. O professor Fábio Sabino e o José Alessandro trouxeram aqui dados de termos que são usados na literatura acadiana e na literatura judaica, com o objetivo de... Deixa eu só sair daqui, porque começou a chegar muita gente. Fernandinha, tudo bem? Licença. Só um minuto. Enquanto o professor Matheus se restabelece... Voltando, estou pronto já. E aí o que acontece?
nós precisamos entender isso. Eu acho que o debate só vai conseguir encontrar também um certo nível de maturidade quando a gente entender, não estamos trabalhando aqui com evidências fatídicas, estamos trabalhando com hipóteses. Será que um número de vocabulário correspondente em uma literatura e outra é o suficiente para afirmar? Aí teríamos que fazer um critério, uma análise epistemológica. Quantos vocábulos iguais ou equivalentes nós precisamos ter em ambas as literaturas para definir que uma é proveniente da outra? E esse é um trabalho da crítica genética, o qual os senhores já sabem como funciona, os 12 pilares, né? Alguns outros que não saibam, não é crítica textual, é diferente, tá bom? Eu recomendo que se apliquem nesse sentido. Não dá para afirmar, nem para um lado, nem para o outro. Maravilha, professor Matheus. Parabéns aí pela exposição. Excelente. Agora, eu queria... Eu achei importantíssimo as falas de todos que estão aqui, que averiguaram, linkaram, consubstanciaram dentro dos princípios estabelecidos de seus estudos, ok? O professor Matheus Rangel fez algumas declarações que é de arrepiar aqui. Se essas declarações passarem batidos dentro daquilo que o professor Fábio Sabino está expondo, vocês estão alavancando, aumentando, desenvolvendo o diálogo dentro da proposição apresentada pelo professor, se bagunçarmos, eu acredito que não vai ficar legal, não vai ficar entendido, a pessoa que está nos assistindo vai não gostar dessa live, né? Então, não vamos perder a oportunidade aqui. O que o professor Matheus Rangel falou? Disse que não tem como, de forma absoluta, provarmos nem de um lado e nem de outros provarmos. Aqui que entra a questão. E ainda bem que vocês estão aqui. Eu queria que também o Antônio Miranda estivesse aqui, mas vou mencionar algumas questões, né? Então, não tem como. Gente, isso aqui é questão de caráter. Desculpe, mas é questão de caráter. Vocês usarem os canais de vocês para tentar minar a fé de alguém, não sei qual é a proposta de vocês, minar a fé de alguém, trazendo uma absoluta certeza em suas pesquisas. Eu acredito que devemos, pelo menos, assim, não, como o professor Fábio Sabino, interessante falar agora, a minha visão, a minha interpretação, ele falou agora há pouco, que não foi Moisés que falou, aí foi contrapondo pelos outros debatedores, aí ele falou, não, a minha visão, a minha interpretação, porque ele age pelo um pouco da arqueologia e pela história, nesse sentido. Então, vai chegar a um determinado fim. Então, isso aí é algo subjetivo, particular dele. Se é verdade ou não, de forma absoluta, não tem como provar. Tá? Tem como nos apresentar as bases para poder fazer uma argumentação em cima disso. Então, não tem como, senhores, isso aqui para mim é desonestidade. Tá bom? Não tem como vocês minarem a fé de alguém baseados em pressupostos que vocês estão elencando. Eu estou falando nesse sentido. Por quê? Matheus Rangel acabou de falar, não tem como, e eu concordo. E o professor Alessandro também balançou a cabeça, eu concordo. Não tem como, nem do lado do cristão, afirmar absolutamente que isso inteiramente é verdade, e nem do outro lado afirmar que não é verdade, porque nós temos paradigmas, e muitas vezes a gente vai encontrar um ponto fundamental. O que ocorre aqui? Ninguém falou agora da teologia do autor, ou dos autores da Bíblia. Eu ia falar agora, depois da sua fala. Beleza, depois que concluir, eu quero falar e vir voltar ao professor Rangel. Beleza. Eu tenho pouco minuto, mas tudo bem. O que ocorre? A teologia do autor é entendida por quais autores? Pelo pessoal que fala português, francês, alemão, por nós externamente? Não. Existe a teologia do autor que traça um perfil de todos os judeus, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. O professor Fábio Sabino falou bem assim, a serpente fala. Pô, pelo amor de Deus, a serpente fala? Então é algo que ele não acredita. Perfeito. Só que o autor do livro de Apocalipse, que é judeu, que tem crença judaica, vai fazer um tipo de teologia a partir da interpretação. Se essa interpretação é verdade ou não, não interessa, mas ele vai fazer uma interpretação, diz que a antiga serpente, ele vai atribuir diabo e Satanás. Aí eu posso apresentar inúmeros lexicógrafos e filólogos aí do Novo Testamento que afirmam que ele está falando de fato da serpente do Éden. Que, posteriormente, há uma crença que o diabo entrou na serpente, etc., aquele negócio todo, entendeu? Então, a teologia do autor, ela é linkada pela
pelo seu contexto histórico-social. E o contexto histórico-social é de fato religioso, gente. É de fato religioso. Eu não posso entender Moisés com a cabeça de um brasileiro. Eu tenho que entender Moisés no seu contexto histórico-social, em todos os pormenores e as bases teológicas. Por isso que é teologia. Se levarmos isso para o campo do Antônio Miranda, que é um campo da ciência e do experimento, a interpretação de Gênesis até o Apocalipse não vai dar certo. Porque o experimento que ele está trabalhando foge do conceito teológico até do próprio autor. Então, eu acho não tão bacana interpretar a Bíblia com ciência, interpretar a Bíblia com teologia, a teologia dos autores, entendeu? Só essa questão ainda, deixar o professor José Alessandro argumentar. Okay. Primeiramente, eu quero parabenizar o professor, dizer que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, pela forma respeitosa com que se dirige a minha pessoa, não por questões de cátedra, mas de ser, de fato, um cara sociável. E você também trouxe algumas questões, então eu vou aqui dizer, primeiramente, no ponto que eu discordo, e concordo com alguns pontos do professor. Quando eu balancei a cabeça, quando o professor Rangel estava falando, Matheus Rangel, é que, de fato, ele apresentou proposições que a gente vai chamar... Está chiando muito, professor. Está chiando muito. Meu microfone está chiando? Meu microfone está chiando? É o ventilador, talvez, que esteja pegando. Tá normal para mim o microfone. Eu não tenho ventilador. Para mim está limpa. Para mim a voz do Alessandro está limpa. Está limpa também. Pronto. Então pode continuar. Então eu vou sair e entrar de novo, professor Elton. O professor Rangel, como eu não vou aqui fazer absolutamente da minha praça nenhum ad hominem, ele trouxe algumas coisas importantes, e aproveitem aí os estudantes que estão com a gente presente, ok, para averiguarem. Ele falou sobre a questão da crítica genética, se apresentou como um acadêmico da USP, e eu me admiro muito, eu fico feliz quando encontro pessoas desse nível para isso. Professor Rangel, esse aqui é um livro que eu publiquei recentemente, está em lançamento, eu trabalho hermenêutica, bíblica, jurídica e filosófica. Aqui, eu trabalhei os grandes pensadores da filologia, da linguística, do discurso, e passei por uma importante acadêmica que eu acho que você conhece, porque você citou a crítica genética, ok? Que é a Cecília Almeida Salles, ok? É um dos grandes nomes, porque se a pessoa quer falar de crítica bíblica e não leu Cecília, não leu para mim, não leu nada, não dá nem para começar um debate, ok? Em relação ao autor, concordo com o professor Rangel até determinado momento. Por quê? Porque quando a gente emprega a metodologia, seja partindo da crítica genética, e aqui o professor Rangel há de convir comigo, que há uma interdisciplinariedade hoje na pesquisa em humanas e sociais, em que seja a Bíblia como objeto ou não. Primeiro, o paradigma indiciário. Então, veja, quando você fala de crítica genética, você paralelamente está atuando com Ginsburg, trabalhando o paradigma indiciário. Portanto, quando eu digo que ao analisar o livro de Jó, e aí se nessa live não der tempo, em outra, eu convido o professor Rangel respeitosamente para vir ao meu canal, vou ter o prazer de te receber para a gente mostrar isso. Eu vou mostrar que nós trabalhamos com o princípio da razoabilidade, verossimilhança e falsibilidade. Portanto, eu digo, por mais que o texto em si possa não ser uma completa adaptação ou uma apropriação de mitos, as tradições que ali estão deixaram claros os usos desses termos. Portanto, a crítica genética que trabalha os fundamentos da criação da arte, da literatura ou do próprio discurso, deixam esses rastros. Então, veja, eu submeto a uma pesquisa que tem a ver também com a crítica genética, porque se ela não dialoga com a linguagem, sobretudo com o método histórico linguístico comparado, não tem como. Então, veja, a verossimilhança há sim quando nós afirmamos, por exemplo, este texto aqui, de fato, é uma apropriação. Então, quando nós falamos isso, nós estabelecemos claramente um conceito. Por quê? O professor Euler falou sobre teologia. Parte das escrituras do Antigo Testamento, ou dos textos do Antigo Testamento, professor Matheus, é resultado de um projeto de embates de conflitos sociais do povo. O mito e o mítico, assim como na República de Platão, são usados como projetos, são usados... Fique descansando, toma um remédio, entendeu? São usados como aparato do discurso. Portanto, eu digo que, ao analisarmos e submetermos da forma como o professor falou,
seja lá seguindo todos os paradigmas, delimitando tudo isso, nós vamos chegar não para generalizar e dizer toda a Bíblia é um plágio. Ora, eu já tomo cuidado de dizer o que é plágio, ou se pode chamar de plágio, ou o que é de fato algo que o escritor está ali construindo. Portanto, há consenso sim. Hoje nós não podemos atingir a mente do autor. A subjetividade é o grande problema da própria teologia. Prova que nem os teólogos concordam em tudo, como nós dizemos. Então, esse apelo à subjetividade, eu trabalho aqui. Por quê? Porque eu vejo que é uma maneira de se tentar legitimar crença, fé, proposições religiosas, ao dizer, não é possível saber o que o autor diz. Então, nós temos que eliminar, o professor Rangel, a própria crítica genética, porque a própria crítica genética vai se debruçar sobre aparatos daquilo que a tradição deixou. O Gisburg vai dizer que, através de uma análise dos próprios textos no contexto histórico-social, é possível que a gente consiga entender o que o autor propôs no texto. Então, assim, a princípio, eu quero dizer para o professor Euler que, ao citar Apocalipse, você fez teologia, e eu vou chamar isso de midrash. O que tem ali não legitima propriamente por dizer que uma serpente falou. O escritor de Apocalipse, ele faz um midrash, como Tiago faz um midrash, Pedro faz um midrash, e o maior midrash, ou podemos chamar midrashim, do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Ou seja, teologia. E eu não lido com a Bíblia, e agora eu posso falar isso porque vi uma pessoa aqui que tem pelo menos um conhecimento estrito dentro dessa área, para dizer, a Bíblia para mim é um documento. Como documento, eu analiso dentro de seu contexto histórico-social, de sua produção linguística, de toda a sua historiografia. E o que o professor Euler fez agora foi apenas repetir teologia, um midrash. Ou seja, o escritor de João, ele sabia de um texto. Ele conhecia a história e, portanto, ele só reproduziu como teologia, que é o que eu concordo nesse ponto com o professor Euler, é aquilo. Ora, se fosse assim, então nós não leríamos mais Filo de Alexandria, porque o que mais Filo de Alexandria faz é justamente interpretar, dentro de uma exegese médio-platônica, praticamente todo o Antigo Testamento. Então, assim, eu termino a minha fala dizendo, eu defendo totalmente a hipótese, a probabilidade de nós sabermos o que os textos realmente querem dizer, o que os autores tentaram, ok? Ainda, e submeto isso à falsibilidade, dizendo, existe uma gama de acadêmicos que concordam absolutamente, quase majoritariamente, que a Bíblia e suas narrativas, sim, elas estão, ou seja, essas narrativas são, sim, aparatos realmente pensados, refletidos sob influências de povos antigos. Tá bom. Aproveita, professor Matheus, e me explica também como é que fica, professor Matheus, pegando carona na fala do professor aqui, que Jesus frequentemente cita Moisés no Novo Testamento, e ele o vê como um profeta importante do Antigo Testamento e o usa como referência para apoiar as suas alegações e ensinamentos. Por exemplo, ele cita Moisés dos 10 Mandamentos, em Lucas ele cita Moisés, ele cita a questão ali de João 4, 5 e 6 também, a água e a rocha que Moisés... Ele cita Moisés. Eu queria que você falasse, por favor, agregando disso. Fica à vontade. Vou responder objetivamente. Mormente, nós, professores, temos duas respostas para perguntas teológicas. A primeira é discriminada por um grupo religioso, e quando se fala de grupo religioso, nós podemos dizer sim, com a nossa segurança das nossas pesquisas, da existência histórica de Jesus, de Moisés, entre outros personagens. Temos os acadêmicos do nosso lado, que não são menores do que os acadêmicos do lado dos professores, e esse tipo de guerra acaba desembocando naquilo que o professor Anderson trouxe muito bem ontem. Existe acadêmico de ambos os lados. Não devemos desprezar um pelo outro e nem colocá-los aqui numa guerra onde a guerra está sendo representada por nós. Então, cada qual com seu argumento. Meu ponto de vista, o professor Elton, é que sim, o argumento de Jesus a respeito de Moisés, tratando-o como pessoa histórica, é um argumento que serve para validar a existência histórica de Moisés. Tem peso acadêmico? Para poder fundamentar isso, teríamos que fundamentar o Jesus histórico primeiro. Então, tem uma série de outros problemas para chegar a resolver esse. Primeiro ponto, né? Mas, respondido isso, vamos aqui a algumas anotações que eu fiz da fala do professor José Alessandro. Primeiro, professor, gostaria de fazer uma pergunta objetiva para o senhor, que é o seguinte. Existe um método na crítica ética que fundamenta... existe um método que busca entender que uma narrativa é plágio de outra
Existe esse método dentro da escola, da academia, da crítica genética, ou não existe? Assim, só pode me dizer que sim ou que não, ou não sei, nenhum problema, nenhuma das respostas. Não, primeiro, tá aberto meu áudio aí? Sim. Tá aberto. Primeiro, no próprio livro que eu citei para você, da Cecília Almeida, e eu estou com ele aberto aqui na minha frente, ela vai trabalhar com várias proposições, justamente para tentar separar. Inclusive, mesmo ela não citando, já há um conceito presente ali da diegese, que é justamente conseguir separar o que é histórico por trás da própria narrativa. Portanto, se existe o próprio conceito da diegese dentro da própria crítica genética, significa que é possível. Porque quando eu falo, por exemplo, de mito, eu não falo de mito, sobretudo, na ideia de um Deus, na ideia de um ser. Eu falo do mito quanto à narrativa, porque a própria narrativa em si, quando nós vamos definir mito, o mito é uma verdadeira. Veja, é isso que é a definição. Sim, alguém contrário. Entendi sua resposta. Me permita dizer que diegese não faz parte da crítica genética, faz parte da crítica literária. Sim, mas a diegese está fundamentada. Uma vez que a própria crítica genética ela se debruça na manuscritologia, seja ela qual for, eu não posso. E a crítica genética tem por objetivo entender a própria narrativa, entender o próprio texto. Se eu não tenho por objetivo entender o próprio texto ou a narrativa, eu não posso absolutamente desconsiderar. Por isso eu falei no início, eu acho que você ouviu, eu disse, dizer para mim que emprega crítica genética sem transdisciplinariedade não aplicou nada. Por quê? Porque você está lidando com o texto. Você está lidando com o texto. E se você está lidando com o texto, o objetivo, que inclusive é aplicado para o jornalismo, para a própria história, é você, de fato, entender o texto lá nesse texto, amigo. Eu concordo com o senhor em alguns pontos. Agora, precisamos também entender que existe a multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Sim. Ainda não há um consenso que a interdisciplinaridade seja o método mais adequado, pedagógico, para tratar nesse caso. Então, nessa circunstância... Depende. Por exemplo, quando você lida com o Jesus histórico, você trabalha com interdisciplinariedade, depende da ciência. Por exemplo, você falou para mim que é formado em alguma coisa. Suponha, hoje a ciência, a história quanto ciência, trabalha com quantos métodos? Vários, pastor. Então eu estou te dizendo. Ou seja, o grande problema é o paradigma. É por isso que o Martin Heidegger, Heinz J. Gadamer, tentou absolutamente criticar o paradigma. Justamente por isso. Por quê? Porque às vezes o acadêmico, professor, por exemplo, como o professor Euler falou, ele já vai para uma pesquisa, e agora você sabe disso, tendenciosamente. Se ele é um ateu, se ele é um agnóstico, se ele é um cético, ele já está indo para a análise do objeto, movido pelo seu preconceito, por todo um conjunto de ideologia, e ele já diz o seguinte, não, eu vou aqui com interdisciplinariedade, porque, na verdade, eu consigo me resguardar melhor, porque eu tenho uma banca examinadora aqui que produziu mesmo. Então, ou seja, hoje, quando você olha isso na academia, esse argumento é deveras antropológico, né, também que se apoia... Picotou, pode repetir? Picotou para mim. Esse argumento do senhor, da corrupção humana na hora de fazer ciência, é verídico. Contudo, é deveras filosófico, assim, eu penso que sai um pouco do eixo que a gente está caminhando aqui. Porque se for pegar por esse ponto, todo cientista é político. Todo ato, até o ato científico, é também um ato político. E aí nós temos o próprio Carl Ferreira Benjamin, que é um... Depende do cientista. Mais uma vez, não é relativizar e não a gente pode, de repente, marcar um debate entre vocês dois, né? Falando de Bíblia, você acabou de dizer, o professor Euler só legitimou, mas estamos falando da fé. Portanto, eu pergunto... Eu feito apenas uma pergunta para ele, para poder... Ao estudo da Bíblia, o professor, ele, querendo ou não, ele vai empregar critérios. Então, eu dizer hoje, por exemplo, que o método histórico crítico, que você conhece bem, o usado crítico da Bíblia, não é compatível para analisarmos os textos, fazermos exegese, ok? Aí eu pergunto, será que só o método histórico crítico é compatível quando eu vou tratar de questões da historicidade? Portanto, eu acabo dizendo, eu vou usar o método histórico crítico com outras disciplinas que o conectam numa
disciplinariedade, como, por exemplo, a doutora Ana Maria Aparecida, e, portanto, ela fala isso, você deve ter aí a obra dela de exegese, ok? Um livro azul, ela vai falar sobre isso. Ele vai usar análise diacrônica. Depende. Olha só, vamos lá. Da forma de análise que nós... Vamos fazer o seguinte, depois a gente marca um debate entre vocês dois. Gentileza. Só vou fechar mesmo e vou entregar para o senhor. Pode marcar 3 minutinhos aí, eu não vou exceder. Sou bastante educado nesse sentido. O professor José Alessandro colocou muitos pontos aí. Eu acho que se nós entrarmos nesse ponto da corrupção do cientista, nós vamos ficar, de fato, aqui falando sobre muitas coisas, né? O que não convém. Todo método científico é convenção, gente. É um conjunto de cientistas que chega a um consenso, vota e decide qual vai ser o método que vamos torná-lo popular, digamos assim. Então, as universidades estão aí fabricando suas teses de doutorado, tem aquelas que possuem maior popularidade e acaba, então, aquela tese X ganhando mais espaço entre acadêmicos. O cientista em si, ele sabe que aquilo ali é uma convenção, então é passível de crítica. Outro fato é o que o próprio Imre Lakatos, que é um epistemólogo moderno da década de 90, ele vai dizer que a ciência ela tem uma espécie de cinturão protetor e cinturão adjacente. Como é que funciona isso? Só para poder entender. O cinturão protetor são aqueles fatos científicos que praticamente não vão ser mudados, tá bom? Então, quando nós falamos de gravidade, por exemplo, dificilmente alguém vai aparecer para poder dizer que a gravidade não é gravidade, né? Mas existem outras interpretações que se faz daquilo. Então, quando falamos de método para analisar genes, o professor colocou aí a diegese, por exemplo, é um método interessante, mas não é da crítica genética. Ele é um método da exegese e é um método da crítica literária, tá bom? O método da crítica genética, ele trabalha, a sua interdisciplinaridade primária é com a paleografia, tá bom? E aí ele faz uma outra análise, que é análise do discurso, que o professor Fábio Sabino também vem fazendo, né? Tentando entender a mente do autor de Gênesis, do escritor de Gênesis, na hora de selecionar alguns vocábulos, e ele percebe a verossimilhança que tem entre estes e aqueles, e usa isso como argumento de que este é proveniente daquele. Isso daí é uma convenção dele, é um argumento dele. Esse argumento é poderoso, é válido? Ele sim, tem o seu peso. Agora, ele ainda não tem o peso de ser a verdade convencional aqui num debate como esse. Eu não consigo aceitar isso ainda como verdade, ainda que tenha um certo peso. Existem coisas a serem criticadas que ele não conseguirá responder. Mas aí nós precisamos caminhar para um debate melhor. Terceiro ponto é a subjetividade. Ele fala que a Bíblia é subjetiva, o professor Euler interpretou com a Bíblia, né, usando a Bíblia para a própria Bíblia e também usando o argumento de Rabbeinu Barria. Precisamos dizer o seguinte: existe aquilo que é a verdade para aquela comunidade. E se aquela comunidade escreve sobre a sua verdade, ela não pode ser questionada por outra comunidade que crê de forma diferente. Então, existe a verdade de grupo, a verdade etnológica. Então, tem coisa que é verdade para uma pessoa e funciona para ela, já para outra pessoa não funciona. Inclusive, isso serve até para a área de farmácia, por exemplo. Tem remédios que só funcionam em certos grupos e não é por fatores genéticos, é por fatores psicológicos de crença. Então, a crença tem fatores, sim, que influenciam a narrativa, né? Maravilha. Então, teria mais o que falar, mas obrigado. O professor Leonardo, deixa eu só falar. Deixa eu só falar. Ele fez uma pergunta e quando caiu aqui, eu queria passar a oportunidade, porque senão vocês dois vão fazer um debate entre si, entendeu? Que ele falou sobre a questão da crítica genética, a forma. Professor, por exemplo, o objeto de nosso debate aqui, como você bem reconhece, é a Bíblia. Existe outro objeto aqui? É a Bíblia. E a Bíblia dentro do seu contexto histórico, ok? Portanto, veja, por mais que eu me aproprio de qualquer método, veja, a Bíblia é o meu objeto. E veja, a primeira coisa que eu e você sabe, porque eu já vi alguns vídeos seus no Facebook, só não sei se você tem canal, mas me mandam alguns recortes de vídeos seus no Facebook, de vez em quando eu vejo lá, até legal. Vamos deixar para depois do debate de vocês. É o quê? Professores. Primeiro, a manuscritologia. Como nós chegamos ao texto pronto, sincrônico que nós temos? Quais foram os métodos usados para que nós pudéssemos hoje ter uma tradução pronta? Eu pergunto para você, foi a crítica genética? Não foi. Gente, eu peço licença, eu vou interpolar os dois, tá? Vou interpolar os dois. O que é que acontece? Professor Matheus, professor José Alessandro. Vocês não... Vou combinar um debate entre vocês dois que será honorável para mim, tá?
Quero um debate entre os dois, professor Alessandro de alto nível, professor Matheus Rangel de alto nível. Eu vou te convidar para você ser uma coisa mais no meu canal, o debate. Vocês estão focando entre si, aí esquecemos que temos o Anderson, o professor Fábio Sabino e Marcela. Vamos lá, professor Elton, não vou argumentar mais, eu acho que a gente pode guardar isso para um outro debate. Primeiro, te agradecer por toda a paciência de ficar aqui esse tempo todo, fazendo esse grande trabalho para a teologia brasileira. Muito obrigado, professor Elton, todos os professores que vieram aqui, professor Euler, professor Leonardo Andrade, o professor José Alessandro, professor Anderson que está aí, o Marcelo Tafona, os Marcos também que vieram, o professor Fábio Sabino, né? E aí é o seguinte, eu gostaria muito de debater esse assunto com o professor Fábio Sabino e com o professor José Alessandro. Eu acredito que posso fazer isso, inclusive, favorecendo o argumento de que não é mito, fora do campo necessariamente teológico, dentro do campo científico, da linguística e da literatura. Esse é o meu ponto. Então está aí feito esse desafio para o professor Fábio Sabino e para o professor José Alessandro. Tá? Dito isto, eu me recolho. No caso, um outro professor assumiu a aula lá, porque eu achei importante ficar aqui convosco, participando. Muito obrigado, beijo, que Deus nos abençoe. Queria que você comentasse a segunda minha pergunta. A pergunta minha, não, do Batafona, sobre a questão da bibliografia como pano de fundo para validar, para ser aceitável alguma coisa. Você quer que, no caso, te mande as fontes antes? Não, tipo assim, o Marcelo Tafona fez uma pergunta, será que só tem validade quando tem um pano de fundo bibliográfico? Tipo, se não tiver um pano de fundo bibliográfico, não tem validade? Eu queria que você comentasse rapidamente sobre isso. Eu acredito que quando tem pano de fundo bibliográfico, é apenas para você mostrar o cabedal da pesquisa que te cerca. Agora, nesse caso, eu, Matheus, eu sou, nesse ponto, uma autoridade já nesse assunto. Então, quando eu falo de coisas que eu consigo provar, se me der um quadro, uma caneta, eu vou escrever, eu vou citar os nomes dos autores, eu não preciso necessariamente ficar aqui citando bibliografia por bibliografia. Eu tenho a memória boa, eu sei de cabeça os nomes, a página, o ano de publicação, inclusive a professora Cecília Salles, que o professor José Alessandro citou, da crítica genética, ele talvez não sabe, mas ela foi minha professora em 2020 na UF. Ela saiu da PUC, deu uma aula de crítica genética pra gente, eu tenho o dossiê dela aqui no meu computador. Fui aprovado com louvor, um dos únicos que foi aprovado de primeira na disciplina dela, então eu conheço muito bem, já conversei com ela, já reparti telas de live com ela, então eu sei do que eu estou falando. Então é preciso realmente que o amado professor Alessandro venha preparado para a gente poder dialogar. Maravilha. Então quer dizer que a bibliografia vai servir apenas de um norte, mas isso não torna mais válido do que quando não se tem a bibliografia. É isso que você está dizendo? Exatamente. A ciência em si é questionável. Então, qualquer bibliografia que a pessoa usar, ela não é um ponto final no argumento do outro. Aquela bibliografia, eu posso colocar uma vírgula embaixo dela e continuar uma história, porque a ciência não é unânime e nunca será. Toda ciência precisa ser falseada. A lá Karl Popper. Né? Então, boa, garoto. Anderson, finaliza aí. Posso só fazer um detalhe que nunca foi feito, eu acho, nessa live? Sim. Eu gostaria de encerrar essa live fazendo uma oração por todo mundo. Posso? Pode, claro. Pode, Poderoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse espaço, por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos ao Senhor pela vida, pela saúde, pela inteligência e a porção diária que o Senhor tem nos dado para debater esse tema. Que todos os aqui que estão, os debatedores, os que acompanharam, sejam abençoados pelo Senhor na sua família, que haja prosperidade, que haja socorro, provisão, em nome de Jesus. Amém. Gente, amém. Muito obrigado. É isso, né? Me sigam lá no Instagram também, professor Matheus Rangel. Um abraço.